a gente trabalha com, vamos dizer assim, internacionalmente com esses produtos, com essa forma, porque é uma visão internacional. Para a gente ter em mente, o Brasil exporta 97% do tabaco. Quer dizer, 97% da produção nossa aqui é exportada. Consequentemente, nós temos que trabalhar com as portarias e a visão internacional. Só nacional não satisfaz, porque a maioria é exportada. Então, eu só não lembro a portaria em si, mas ela é do grupo, enfim, do mercado internacional, que não aceitou essa proposição. Alguma outra questão? John? Tem que ser John, desculpa. Sim. Tá, a gente verificar, então, no sangue qual é o índice de contaminação, enfim, dos agricultores que se tem, por exemplo, agrotóxico, tá? Então, no sangue em si, a colinesterase. Então, o que se faz? Na verdade, é feita coleta de sangue, né, e manda-se para o laboratório para, então, verificar, né, se está intoxicado ou não. Alguém levantou a questão da nicotina verde, eu não me lembro. Eu acho que não respondi, né? A nicotina verde em si, o que acontece? Como é que acontece a contaminação? Se você for fazer a colheita do tabaco em dias de chuva ou em dias úmidos, então qual é a orientação que se tem? Não se colhe tabaco em dias que é chuvoso, ok? Então você não vai fazer a colheita de tabaco. Essa é a indicação que se tem. Se você for fazer, haverá contaminação, sim. Então, tem uma outra condição, que é o uso de roupas adequadas, né? É o EPI, propriamente dito, para a colheita de tabaco. Mas nem todos ainda têm a cultura em si de utilizar essas roupas que são adequadas. Evidentemente que está sendo investido valores consideráveis para criar roupas adequadas, etc. e tal, mas precisa-se de um processo de educação. Então, para esses que estão dentro do programa, é pré-requisito, você tem que usar a roupa. Tá? Além disso, eu adianto um pouquinho, só para aqueles produtores que seguiram todas as normas, então ele passa também por um processo que a gente chama de PI, ou seja, produto integrado. Aí, essa integração é feita com a indústria e com o mercado. Então, o mercado começa a requisitar produtos que seguem o caderno de campo, seguem o caderno da indústria. Então, aí sim, tem uma valorização melhor desse produto no mercado internacional. Tem uma pergunta? Foi feita a análise de sangue antes e depois da... Sim. Não é só antes e depois. Ele é anualmente sendo feito com esses produtores, né, para ver o que está acontecendo. Então, a gente vem medindo, obviamente, e a gente tem observado que, pela tecnologia que está sendo utilizada, então, cada vez menos intoxicação ele está tendo. E só para se ter uma ideia, como antes se usava no canteiro, quem levantou aí, no canteiro agrotóxico, hoje não se usa mais. Hoje, o que se faz? Os canteiros são feitos em modos diferentes, que o agrotóxico não é aplicado, então, no tabaco. Ele já vem preparado para que não se faça mais uso disso. Mais uma pergunta na área química. Alô? Deu? Necessariamente o tabaco ele tem essa propriedade da nicotina ficar no interstícios do pulmão. E ali o polônio 60 se deposita e começa o início de câncer. Isso se deve ao uso do NPK, porque o fósforo, em contato com a folha do tabaco, faz esse decaimento do polônio 60. Agora, a minha pergunta, está acontecendo a mesma coisa no tabaco agroecológico? Não. Obviamente que aí são processos diferenciados, né, que se vem sendo trabalhado, aí não. Aí não temos observado a ver desta forma que tu está levantando. Uma pequena dúvida. Você é da FETAESC ou é da Souza Cruz? FETAESC. O teu discurso é Souza Cruz? Poderíamos dizer assim,
eu diria assim, o nosso discurso, ele vem em defesa do agricultor. Porque às vezes confunde uma questão muito importante. A FETAESC faz a defesa do agricultor. E nós não defendemos quem fuma, certo? Fumo é um outro problema. Quem quer fumar ou não quer, não nos interessa. Esse é problema dos fumantes ou não. Agora, nós temos que ter ciência de que nós temos 43 mil agricultores do estado de Santa Catarina que têm a renda principal com base no tabaco. E nós temos que dar suporte a eles. Nós não podemos condená-los. Então, nós temos que, se é um produto adverso, temos que criar programa que dê condição dele melhorar a sua vida, né? E não jogarmos ele na rua, dizer, olha, você está produzindo tabaco, te lasca. Não podemos fazer isso. Então, agora, quem fuma ou não é problema... Porque o que está acontecendo? Eu vou abrir o jogo para vocês. Observem, o tabaco, o cigarro, não o tabaco, aqui no Brasil já estamos importando cigarro pertinho de 50% do Paraguai. Pirata. Não se sabe nem o que tem aí dentro. Então, a condição é o seguinte... espera aí, mas se nós temos o produto aqui, que está aqui interno, que está sendo requisitado por um mercado internacional, vamos condenar esses produtores? E aí, então, vamos deixar que entra por baixo do pano, vamos dizer assim, aqui do Paraguai, à disposição da população? É isso que se quer? Então, precisamos olhar isso com cautela, não podemos tão só fazer uma agressividade a esses produtores. Pessoal, a gente está com um problema que a nossa próxima palestrante também está com o horário bem no limite. Eu acho que o tema ele é importante a ser debatido e discutido. A gente está no Fórum Catarinense Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. A proposição da palestra foi da doutora Grécia, pelo tema que a FETAESC já vinha apresentando esse programa como uma proposta. A gente percebe que no tema existe uma controvérsia em relação ao impacto, né, dessa atividade. A gente pode aprofundar essa discussão. Né? O Alexandre quer fazer uma fala. Eu só queria deixar registrado que é o seguinte, a nossa proposta aqui nesse fórum sempre foi ter assistência técnica, e é muito pouco discutido. Então, nós temos um projeto de assistência técnica, independente da cultura... Melhor pegar o microfone, por favor, senão não fica registrado. Independente da cultura... Melhor, senão não fica registrado. Não quer deixar registrado? Depois não vai ter nada. Alô? Não, só deixar registrado que é o seguinte, a proposta da FETAESC sempre foi ter assistência técnica para os nossos pequenos agricultores, né? Independente do que eles produzem. Nós temos um projeto de assistência técnica, como bem colocado, não tem dinheiro. Foi feito com as parcerias de empresas, só que podemos trazer outras empresas para esses projetos também. Seja uma Perdigão, seja uma Sadia, seja uma JBS, seja qualquer outra. Basta que elas tenham proposta, que cada entidade que esteja aqui traga suas parceiras para a gente tentar colocar. A IPAGRE é a base. A IPAGRE é quem levou a agroecologia para aqueles técnicos da Souza Cruz. A IPAGRE é quem colocou a metodologia. Então, é isso que a gente está querendo trazer para vocês e discutir. Assistência técnica, e não o foco não era o tabaco. Obrigado. Só se me permite fazer um último registro, que, na verdade, aqui foi a parceira primeira que a gente entrou, que foi a Souza Cruz, e produz tabaco, obviamente. Mas os laticínios de leite podem entrar, o pessoal de soja pode entrar, o pessoal que produz agroecológicos, mesma coisa, e assim por diante. E eu diria o seguinte, as prefeituras, com seus técnicos, tem um programa à disposição, podemos ser parceiro com as prefeituras, por que não? As próprias cooperativas podemos ser parceiro também, desenvolver programas nesse sentido. A metodologia está pronta, as ferramentas estão disponíveis. Então, com qualquer atividade, com qualquer parceiro, nós poderemos fazer, é possível fazer esse programa sem problema nenhum. Muito obrigado, queremos agradecer. Obrigado pela presença, pela palestra. Queria chamar a professora Suzy, do PET Nutrição, para a palestra sobre a questão do PL, que tramita na Câmara Federal, né, e também participa da Abrasco e da campanha contra os agrotóxicos pela vida. Então, queria deixar a palavra com a professora Suzy.
Quanto tempo, Suzy? Acho que uns 30 minutos. Boa tarde. Nós estávamos discutindo aqui, né, qual microfone que podia ser usado, como olhar lá, como ver aqui e como passar o slide. Então, boa tarde. Eu agradeço o convite, então, do fórum, né, para a gente estar apresentando alguns pontos para discussão, né, desses 2 PLs, que são importantes, né, para a questão no sentido geral, né. Eu represento, né, eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Nutrição, e eu represento nesse fórum o Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. E com isso, né, essa preocupação é a minha linha de pesquisa também, as temáticas, né, relacionadas ao sistema alimentar. Inclusive, o que eu vou trazer para vocês na parte do PL da rotulagem, né, algumas questões estão relacionadas a uma orientação que a gente está fazendo para a Raíssa Cortese, né, que é a tese de doutorado dela, que está finalizando agora, defende dia 31 agora de julho, em relação a isso. Então, a gente coloca assim, a questão com os 2 nomes fantasias, né, com relação a chamada a desregulamentação, né, que é o PLC 34 de 2015, né, se a gente tem acompanhado, como sinonomia, a gente diz que é uma desregulamentação do que temos hoje para a rotulagem, né, dos alimentos, né, transgênicos, e a outra nomenclatura, né, que também se apelidou de projeto, né, da Lei do Veneno, porque ele é um compêndio de PLs, né, e estão acoplados dentro dessa lógica. Os 2, logicamente, estão nas pautas, né, que a gente tem aí do nosso Senado e Câmara Federal, né, e é interessante alguns pontos que a gente traz. Todo esse material que a gente vai estar discutindo agora com vocês na apresentação, ele tem muito material, tem uma coisa muito legal, muito densa, tem muitas boas análises, e depois a gente passa para vocês, através do e-mail também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, e a gente não vai se aprofundar nos pontos aqui, está trazendo uma envergadura de pontos para vocês verem da importância disso e do que está sendo discutido dentro desse âmbito, né, não só da questão da ciência, da questão da pesquisa, da questão técnica, mas também da questão da política e também da questão que fica muito desestruturado, que é a questão as questões econômicas e sociais, né, embutidas nesse sistema. Então, para começar, o PL 6299 de 2002, né, ele, para vocês verem, ele é super antigo, ele é de 2002, ele é enquanto ainda o senador, né, que hoje é o nosso, né, que está ministro, né, da Agricultura, que é um produtor rural, né, que é o senhor, né, o senador, na época, senador Belauro Maggi, né. E dentro, então, desse contexto, a gente já começa a analisar que ele é um projeto de lei antiquíssimo, né. Ele estava realmente dormente. E para a gente ter um pouco de ideia, logicamente que eu não sou uma especialista nem em legislação, já viram minha formação, sou nutricionista, né? Mas para a gente entender um pouco esse processo, eu demorei um pouco para entender, mas esse processo, por exemplo, como ele inicia no Senado, ele não retorna para o Senado. Então, por isso o embate maior está na Câmara, da Câmara Federal, diferente do PL da desregulamentação, que já passou pela Câmara, já foi aprovado e hoje a discussão é no Senado. Então, o PL, eu vou continuar chamando pelo apelido do PL do Veneno, que é um compêndio de várias legislações, ele está na Câmara porque ele nasceu no Senado em 2002 pelas mãos, né, do então senador. O que a gente vê com isso, né? Ele propõe modificações no sistema de regulação dos agrotóxicos, seus componentes e afim. Então, ele desregulamenta, ele retira uma legislação que hoje está em vigor, e que é mais ou menos aquela que todos nós, se trabalhamos alguma coisa, em especial vocês, de algumas entidades mais ligadas à questão agronômica, estão muito mais cientes, né? Estão muito mais prudentes, muito mais atentos e tendo que ser regulamentados por isso, né? Mas o que ele faz? Ele trata-se na medida que tem o objetivo de flexibilizar e reduzir, né, custos para a questão do setor produtivo. Então, o texto substitutivo desconsidera impactos, né, em relação a coisas que nós temos que discutir aqui, para a saúde, para o ambiente e para a economia, né, do país. Então, é esses pontos que se colocam.
Então, como é que a gente tem? Hoje a gente tem essa legislação em vigor, né? Só para a gente relembrar um pouco o que vai mudar se esse PL realmente foi aprovado. Então, em caso de registro, a primeira coisa que a gente tem é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, depois a gente tem a passagem, então, para o registro na Anvisa, que a Anvisa, então, já fica bem claro para nós que a Anvisa é onde vai nomenclaturar as questões ligadas ao sanitário, à segurança, ao risco, em especial à saúde humana, né? Então, é ali que está centrada essas questões. E o IBAMA, ligado ao Ministério, né, do Meio Ambiente, é o que vai fazer essa outra avaliação, então, fechando essa tríade que se considera entre a relação da produção, que seria o mapa, né, da regulação, que seria a Anvisa, para a questão da saúde humana, né, e a questão da regulação para a questão do meio ambiente. Então, a gente vê que passava por esses órgãos, né, vou passar rapidamente, assim, para dar um insight disso, mas isso é coisa que a gente está mais acostumado, né, aonde passava por essas avaliações, então, cada um desses 3 segmentos, né, ou instituições, ou autarquias, ou o próprio Ministério, especificamente, faziam essa análise, então, para a questão específica dos agrotóxicos, né? Será que pulou um? Agora estou voltando. Xiii, socorro. Aqui, consegui. Bom, aí as questões das evidências oficiais. Então, o que a gente sabe, que a gente também já teve, pelo menos uma discussão, né, nesse nosso local aqui, é a questão da subnotificação. Então, vamos pegar um pouco assim, o porquê da gente discutir isso. Por que a saúde tem que se preocupar com isso, que é meu caso, né, que trabalho com saúde e nutrição? Então, tem uma relação de subnotificação de doença no Brasil, e não é só em relação aos agrotóxicos, né, em relação também a outros tipos de agravos. Por exemplo, eu trabalho muito com controle de qualidade de alimento, em todas as esferas, toda a questão sanitária. Por exemplo, se a gente quer saber se a gente tem problemas sérios hoje com algum outro tipo de contaminação de alimento, a gente também tem subnotificação, a gente também não tem registro. Por exemplo, qualquer problema, hoje a gente come muito fora, qualquer problema que der no restaurante, por exemplo, e a gente tiver uma intoxicação alimentar derivada de algum tipo de micro-organismo, sei lá, qualquer coisa, né, a gente não vai conseguir juntar essa questão, porque se a gente for consultar com o nosso médico de convênio particular, já é o propósito da não notificação. Então, quer dizer, toda essa relação, estou dando um exemplo para vocês verem, e a questão dos agrotóxicos, ela complica mais ainda, e é umas coisas que a gente discutiu aqui, que é o olhar, inclusive, do médico, que tem que trabalhar isso, o quanto ele está apoderado realmente, o quanto os sintomas aparecem, para te realmente fazer uma notificação de doença, né? Criar uma CID, né? Que é aquilo que o médico coloca como uma doença para saber. Então, dados, por exemplo, eu geralmente nem utilizo quando eu quero discutir isso, porque são dados que não estão mostrando a minha realidade, e que pode ser aqueles dados que são aquela questão do tiro no pé. Por quê? Porque é muito, muito, muito menor do que realmente deve estar por aí. Mas tem isso, né? Vocês veem ali 20 mil mortes ao ano, e aí lembrando que a questão dos agrotóxicos e dos transgênicos, né? Os transgênicos têm outra especificidade que a gente fala, mas é a questão da divisão entre a doença, a patologia crônica e a relação aguda, que são coisas diferentes. Então, uma intoxicação crônica, né, e uma intoxicação aguda, e se for profissionais que trabalham com isso, e se não forem profissionais que trabalham, se não for o agricultor, a diferença que é dessa relação da notificação dos próprios sinais e sintomas em relação a isso. E outra questão, né, tem vocês viram ali também, tem dados, por exemplo, do Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, né, do que movimenta, né, isso a gente não precisa nem discutir, o que movimenta em termos financeiros isso. E aí a gente tem que discutir também o que faz, né, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, da onde que vem o dinheiro do Sistema Único de Saúde, da onde que vem o dinheiro do SUS, né? Vem de nós, vem dos impostos. E aí tem que pensar por outro lado. Eu, como cidadã, eu não estou querendo pagar a conta, né, do que essas empresas, por exemplo, que vão deter aquele outro faturamento positivo, estão ocasionando para o sistema de saúde. Tem alguma coisa errada nesse universo. Esse locus não está bem adequado. Não estou dizendo que a doença tem que existir, alguém tem que ser o pagador, mas se ela existe, o pagador não tinha que ser nós. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. E as pessoas, muitas vezes, quando falam Sistema Único de Saúde, pensam assim, eu não consulto lá no postinho, eu não vou na minha unidade de saúde. Agora, qualquer tratamento de câncer no Brasil é financiado pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Não existe, para vocês terem uma ideia, e aonde pega o agravo, por exemplo, falou em agrotóxico, está ligado essa relação.
Tá? Então, a gente dizer que não usa o SUS, também aproveito para fazer isso, é uma mentira, é uma ignorância nossa. Tá? O SUS é o Sistema Único de Saúde que rege tudo. Quando a gente, vou dar o exemplo de novo do restaurante. Quando a gente vai comer no restaurante, a Vigilância Sanitária do município e do Estado, ou a Anvisa, que regula lá, está cuidando daquele restaurante, nós estamos usando o SUS. Então, nós vamos ter que deixar práticas básicas, literalmente ficar dentro de casa e não adoecer, para dizer que não usa o SUS. Tá? Não pode sair, não pode comer, não pode fazer uma série de coisas. Então, isso é uma retórica muito, muito interessante. E aqui mostra, só para comparar, 1 por 1,28. Né? Não paga nem a conta. E, com relação, isso aqui é mais comum, todo mundo conhece, nós somos o maior mercado mundial de agrotóxicos. Né? As empresas não são oriundas, não são brasileiras, elas são, como a gente tem que chamar hoje, de transnacionais, mas nós somos o maior mercado. Elas não são o maior mercado onde elas são signatárias do seu país, isso é interessante de pensar, por que elas estão aqui e não estão lá. A contaminação de água e de solo só é feita em pesquisas científicas, né? Teria que ter obrigatoriedade dos municípios fazerem avaliação dessa contaminação especial de agrotóxicos. No município a gente não tem. A gente mal, né, utiliza para ver ali se a gente vai clorar a água para terminar com algum micro-organismo, né? E fica por aí o nosso grande tratamento de água, então nós temos que discutir, isso é importante, a Câmara dos Vereadores começar a discutir, continuar discutindo, né? É muito importante essas avaliações nos municípios. A contaminação do leite materno é uma pesquisa feita no Mato Grosso, pela Universidade Federal do Mato Grosso, pelo professor Pignatti. A gente jamais imaginava, né, que iria tão longe. Eu digo para os meus alunos da nutrição, já viu ter que parar de prescrever leite materno e mandar comprar o NAN da Nestlé? Porque ele pode ser que ele não tenha contaminação e o leite materno tenha. É uma inversão total de valores, é uma inversão total do processo da ciência. Cria um paradigma que não se habilita, né, para tal. A questão da contaminação de alimentos, né, isso são dados para quem tiver maior interesse e não conhece ainda o dossiê da Abrasco, né. A questão também dessa questão hipotética, eu digo, isso aí não é ciência, mas dizer que nós consumimos 7,2 litros de agrotóxico por ano por habitante é consumo aparente. Né? É tu fazer uma soma e tu dividir, é só para ver onde é que foi isso. Né? Pode ser que não esteja no nosso organismo, mas ele está na água, está no ar, está onde? Em algum lugar ele foi. Né? Não é uma relação volátil. As intoxicações crônicas, então, por agrotóxicos, são aquelas assim que ainda a gente não tem estudos longitudinais epidemiológicos para comprovar, como a gente não tem de transgênicos, né, que junta duas coisas, o agrotóxico mais a questão da transgenias, mas já tem infertilidade, impotência, aborto, malformações congênitas, doença celíaca, câncer. Na nutrição está aparecendo doenças. Estou falando na nutrição porque a gente não estudava, né, antes, aparecendo doenças que não existiam. A gente não estudava diabetes tipo 2. Quando eu me formei, que está certo que vai fazer 30 anos, né? Mas não existia, não precisava estudar. Não tinha paciente com isso. Da onde que está vendo isso? As intolerâncias. De onde é que está vindo tanta intolerância? E aí dá para falar das fraudes dos alimentos também, né? Intolerância à lactose. O que tem o leite? Qual é a qualidade desse leite? Então, tem uma série de questões que a gente tem que começar a pensar. E aí, dentro desses compêndios que eu estava falando para vocês, que a gente vai deixar para vocês aprofundarem, para quem tiver interesse em aprofundar o tema, tem essas questões, né, de apresentar alguns estudos. Né, a Abrasco fez muito isso, acabou de sair um manifesto da Abrasco, né, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, junto com a ABA, com a Associação Brasileira de Agroecologia, né? Então, tem várias coisas que estão saindo de interessante, que estão fazendo levantamentos, né, sobre essas questões. A primeira é essa relação, né, dos agrotóxicos sobre a questão da mutagênese e do câncer. Isso é uma coisa muito importante. E a gente tem que pensar assim, eu estou na academia, né, os meus financiamentos são todos de CNPq. CNPq, vocês estão pagando os meus financiamentos das minhas pesquisas, mas pelo menos não tem conflito de interesses. E eu digo sempre assim, que até há um conflito de interesses, porque quando a gente opta por investigar tal coisa, tu já tem uma tendência, mas o conflito de interesse é quando tu está imbuída e inserida. Então, o problema de investigar doenças ligadas a agrotóxicos e transgênicos, ela está muito ligada a conflito de interesse, tem muito problema em relação a isso, porque tem todo um lado no arcabouço de defesa. E tem muito financiamento das empresas. Essas transnacionais, elas financiam, logicamente, isso. A gente quer, eles estão trabalhando com um determinado produto, então esse produto tem que ser interessante.
Então, eu não vou relacionar, vou passar rapidamente. Então, o que a gente vê? Esses efeitos, por exemplo, vão deixar de aparecer se a gente realmente tiver a aprovação desse PL do veneno. Porque isso não está caracterizado, não se vai mais olhar para essa questão da mutagênese de câncer, porque a avaliação que vai ser exigida não vai mais chegar a esse ponto. Lembrem sempre, tirando a Anvisa, tu tira a saúde. É sine qua non, é o passo sine qua non. Ninguém mais vai fazer. Ou vocês acham que tem alguém no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, alguém, né, aprofundadíssimos na área de monte de médicos, de epidemiológicos, de químicos, biólogos, investigando isso e podendo fazer avaliação de risco? Hã? Pois é, mas então coloque, né? Poderia ter. Mas hoje não tem. Né? E hoje, como a gente vê, a gente tem até um desmonte da própria Anvisa em relação à questão do quadro funcional. Né? Imagina a gente conseguir ter isso num órgão que não é a função objeto dele. Não é essa a função. Né? O Ministério da Saúde tem a função da saúde. E aí a gente vem a toxicidade sobre o sistema reprodutivo, né? A teratogênese, formações congênitas. Isso são outros estudos que está aparecendo bastante. Né? Vocês veem ali a gama, né, de estudos relacionados. Né? Esse é um compêndio de investigações que a Brasco fez para esse tema. Né? Do professor Guilherme, né, que está trabalhando especificamente com essas questões. Aí o que mais que a gente pode estar abordando? A questão da desregulação endócrina. Isso também está aparecendo muito na nutrição, muito mesmo. A gente hoje vai fazer um exame e aparece alguma coisa, em especial a mulher, né, por causa da questão hormonal. Está muito complicado essa questão. Né? Hoje tem assim que se criou um efeito para a questão da tireoide. Né? A tireoide ela passou a ter uma função assim muito interessante no sentido de tratamento, não que ela não tenha uma função interessante, mas ela reaparece no quadro epidemiológico fortemente, né? E dificilmente alguém não está. Tu não vai no médico e mostra teu exame. Estou falando até por mim mesmo. O último que eu fiz, fui lá, mostrei o que a médica me receitou, T3. Tá com problema, tem desregulamentação do processo. E está muito comum. Se você vai no médico hoje, principalmente o sexo feminino, a vitamina D também super, né? Outras questões que a gente não sabe, vem muito dessa desregulação, que os estudos não estão conseguindo fazer nós elucidar de onde que vem, e a gente está combatendo né? Tratando a causa imediata sem saber o que está ocasionando, né, o problema. Então, outras consequências, né, até já falei um pouco, as alergias, todas as questões da mudança desse nosso setor, né, imune, né, que faz a gente fazer essa prevenção das doenças, o nervoso, a questão gastrointestinal, respiratória, circulatório, endócrino. Então, é uma série de fatores. Parece que o nosso sistema inteiro acaba tendo, em algum momento, uma desregulação, né, por funções específicas que se cumpria. E como a gente tem algumas coisas muito ligadas, principalmente ao consumo de alimentos, né? E aí vem esse pensar um pouco de onde que a gente pode estar pensando nisso, né? Então, existe um arcabouço. Para agrotóxicos, a gente tem um arcabouço muito bom, já científico, né? Trazendo essa questão, essa ligação, tipo doença causa, né? Esse efeito epidemiológico, assim. O que a gente ainda não tem é estudos a longo prazo, como a gente tem muitas vezes de algum tipo de doença. Estudos a longo prazo, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Então, esses estudos estão faltando ainda, sabe? Por exemplo, hoje está se discutindo nessas questões das doenças cardiovasculares que talvez a gordura não seja o grande problema, mas sim uma relação do carboidrato com outro tipo de consumo, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser elucidadas, que dê aqueles estudos de 20, de 30 anos, né? E que a gente já poderia muito bem ter estudos epidemiológicos pelo período de Revolução Verde, de modernização da agricultura, né? E essa entrada desse pacote, né, tecnológico, e que nos trouxe todas essas questões ali a partir da década de 50 para 60 e em determinados lugares com maiores ou menores, né? E os grandes problemas, então, que esse compêndio da Fiocruz, né, e da Associação Brasileira de Agroecologia nos traz, a primeira coisa é a denominação de tentar ocultar o risco, que daí muda a denominação do nome, né? A gente já tinha isso. Quando a gente escutava alguém falar de produto fitossanitário com agrotóxico, a gente já sabia que ele estava defendendo, né?
A gente já sabia que tinha uma certa retórica. E quando a pessoa usava agrotóxico, né, a gente já sabia que ela estava querendo dizer que tinha uma toxicidade naquele produto que estava sendo, né, falado, avaliado. Então, tem também uma questão do reducionismo, né, em relação a retirar essa questão do tóxico. Eu até achava assim, muito assim, eu sempre digo para os meus alunos assim, cuide quando vocês falarem, cuidado de falar a palavra veneno, que muitas vezes, se você não quer que fique e depois ele agora com o PL, que acabou sendo apelidado, virou uma outra retórica, né? Mas antes eu sempre dizia, cuidem, de repente falem em agrotóxico, né? E expliquem que tem um efeito porque senão a pessoa já acha que a gente está com uma causa, né, só social, só cultural, né, só da cabeça da gente, que a gente é uma espécie de high-tech do verde, né, é o new hippie, e está querendo voltar às bases lá dos anos 30, 40, e não é, né? Então, a gente tem um arcabouço científico que vai muito além dessas questões de o jeito de se arrumar, o jeito de se apresentar, e etc., que vem por aí, né? A questão também comunica uma falsa segurança, induzindo uma crença dessa inocuidade, né, que é uma coisa... Se fosse anos atrás entrar com essa relação da inocuidade, até valia. Agora, hoje é nos chamar de ignorantes mesmo, porque ignorante no sentido real da palavra é quem ignora. E hoje não dá mais para ignorar, não tem mais necessidade de ignorar. Né? A questão do ocultamento também pode chegar à questão de um uso mais indiscriminado, né? Apesar que eu não sei o que seria um uso mais indiscriminado do que a gente, de uma certa forma, tem em alguns setores e algumas coisas hoje, basta a gente olhar, né, as avaliações do PARA, né, da Anvisa e algumas outras que a gente vê por aí, né, específicas. Também as questões de exposição de trabalhadores, a questão de contaminação, então, do ambiente, e a relação, né, que está aumentando muitos casos, mesmo com as subnotificações de intoxicações agudas, né, e crônicas, e mortes por exposição direta ou indireta. A gente também, o Ministério Público, que fez uma análise desse compêndio do PL do veneno, e ele mostra a inconstitucionalidade desse compêndio de leis. Então, isso é importante também. Quer dizer, se a gente pensar um pouco, a gente está num sistema, né, de produzir legislações indo contra outros tipos, né, e essa vai contra a nossa Constituição. E eles apontam essas duas, né, o artigo 196 e o 225. A centralização também dos poderes no mapa, eu até falei um pouco quando, né, coloquei. Quer dizer, daí vai ficar muito restritiva essa questão, e eu acho que o ponto fundamental é retira o IBAMA, né, da questão da análise, e retira a Anvisa da questão da análise da saúde. Então, essas questões do mapa também, elas passam, né, daí eles colocam de uma forma que a Anvisa e o IBAMA passam a ter um papel meramente consultivo, né, que vai abrir a possibilidade dessa necessidade, mas quando a gente percebe mais as entranhas da legislação, a gente vê que eles mudam muito, muito fortemente a questão do risco. E é isso que pega bastante daí. Nada vai ter risco para você ter necessidade, então, desse papel consultivo aí, né, por exemplo, em especial da saúde, né? E também a questão da avaliação de risco, que já comecei a falar, né? Quer dizer, quando é que tu faz uma avaliação de risco de um produto? Cada vez que um produto é lançado, cada vez que um produto existe, qualquer produto que não é da sua natureza, né, que não é um produto in natura, você faz uma avaliação de risco. Então, pode ser para qualquer coisa. Então, nesse caso, mais especificamente, né, o que se coloca? Uma análise de risco para a concessão, né, desses registros. Quer dizer, de agrotóxicos que devem ser proibidos apenas aqueles que, nas condições recomendadas de uso, garantem risco inaceitável para os seres humanos. Não conceitua nesse PL o que é um risco inaceitável. Será que é alguém já morto? Será que é uma dosagem altíssima? Será que é uma dosagem que em laboratório pode testar? Então, o que é um risco inaceitável, né? Se a gente depois olhar o princípio de precaução, a gente vai ver que risco ele é um conceito bem heterogêneo e ele tem que ser muito dialogado dependendo do que a gente está falando. Né? Que tipo de risco a gente está falando, que tipo de análise. Também as questões que já se falou, né, vai desconsiderar todas aquelas doenças, essas patologias que eu já comentei, como é que vai avaliar se tem carcinogênese, se tem mutagênese nessa relação, se tem teratogênese, que são todas questões, né, passíveis de serem analisadas, e outros danos e outras desregulamentações que podem ter em termos de saúde humana. Né? Irá também permitir o registro de produtos que hoje são proibidos no Brasil. Então, isso
também é bem interessante, que é uma das coisas que a gente batalha há muitos anos já, né, para a gente não flexibilizar aqui e para a gente retirar alguns, porque se em vários países existe foi feita uma avaliação de risco, e essa avaliação de risco mostrou essa possibilidade negativa, por que nós temos que usar? Nós não somos cobaias de nada. Não devemos ser cobaias de nada, né? Pelo menos. E aí também essa questão mais específica de você pensar, banalizar esse risco, né? E pensar nessa questão da tendência, né? Uma coisa que eu fiquei ontem pensando, fechando essa apresentação hoje, fiquei pensando, o que essas empresas pensam? As empresas não. Né? O que os produtores daqui pensam, por exemplo, quando a gente exportar, sei lá, vamos pensar em soja. E a soja chega na Europa e lá vão avaliar que tem agrotóxicos que não são permitidos na Europa. E daí volta. Quanto que isso vai gerar para os cofres brasileiros? Quanto que isso vai gerar para o produtor? Né? Por exemplo, vai para a China. A gente já teve isso com a China há pouco tempo. A China ela muda a regulamentação dela, e eu coloco isso até porque eu tive 4 anos na CTN-Bio e a gente analisava muito isso e lia muito sobre o que os outros países faziam, se eles estavam aceitando aquilo, né? E a China devolveu soja transgênica, o milho transgênico, ou os dois, já não recordo mais, para o Brasil, por causa dessas questões. E eles usam isso, muitas vezes não é que eles estão fazendo uma boa avaliação de risco. É porque eles estão comprando com preços menores, porque eles tiveram uma produção que veio de algum outro lugar. O quanto eles vão usar isso como barganha econômica também? Eu fiquei pensando, quem é que vai ganhar com isso? Né? Isso é uma suposição interessante, isso é legal para se discutir com o produtor. É legal para discutir isso. Né? O que nós vamos fazer com essa questão? Outra questão também é a possibilidade da liberação dos produtos, né, pelos órgãos. Como é que fica isso? Os casos de registro de autorização temporárias, RTs e as ATs, né? Muda totalmente essa forma dessas concessões. Né? E eu estava observando isso, como é que se dá essa liberação de produtos sem os adequados procedimentos de avaliação, né? Aliado, então, à questão do ambiente, da política, das instituições exigentes do Brasil. Né? Isso pode, logicamente, nessa análise, a gente ver que vai agravar muito o problema de saúde pública, né? Que vai mudar muito essas relações. E o PL ele é uma ameaça, né, ao ambiente e à saúde humana, e ele viola, então, o princípio de precaução. Como eu digo, o princípio de precaução é uma coisa que você tem que fazer sempre. No momento que você não tem 100% de certezas, ou quase 100% de certezas, ela é para certezas do não agravo. Ela não é o contrário. Se tiver 5% de possibilidade e 10% de possibilidade, tu aplica o princípio de precaução, tu te previne. Né? Logicamente, o ser humano, o próprio animal, não come uma coisa que ele sabe que está estragada, que ele sabe que vai matar, que ele sabe que vai tratar. Ele só vai fazer uso daquilo se realmente ele não souber. Né? E isso é para proteger, para proteger a saúde individual, a saúde, né, a saúde humana, a saúde de todos. Então, essas características também genéricas, né, socioculturais, epidemiológicas, climáticas, por exemplo, isso não aparece. Como é que elas vão interferir dentro desse compêndio, né, dentro dessa relação, dessa análise de risco específica? Por exemplo, o Brasil é vários Brasis também. Né? Também não tem uma nomenclatura específica. Quer dizer, como é que vai ser feito isso de região por região? Isso também não aparece. Né? A questão também da produção de agrotóxicos no Brasil sem registro junto aos órgãos competentes. Isenta empresas, então, de apresentação de estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais. Né? Negligenciando os efeitos sobre a saúde. E aquilo que eu falava, quer dizer, por que é nós que temos que pagar uma conta se nós não estamos lucrando, se nós não somos os proprietários dessas empresas? Parece que a gente faz um sentido invertido, né? Tanto que a gente dá isenção, né? A gente faz um sentido invertido, parece que a gente está toda hora agradecendo e pedindo a bênção. Mas tem que ser o contrário. Né? Parece que não existe uma responsabilidade. E pode ver que, muitas vezes, quando dá algum problema, a responsabilidade cai lá no produtor e no agricultor. Que muitas vezes, até quando a gente olha os laudos, por exemplo, da Anvisa, do PAR, a gente fica, nossa, não está usando direito. É o produtor, é o agricultor que não sabe ler a bula, que não soube identificar um receituário agronômico, que passou demais, que não previu o período de carência do produto, que usou o produto que ele tinha para outra coisa. A gente está sempre fazendo também isso. Nunca tem esse eixo aí, né, de realmente esse lado da indústria ser penalizado. Não tem um mecanismo. Né? A questão dos trabalhadores sujeitos a essa exposição. E esse risco, né? A gente sabe que o EPI ele é importante, mas ele não é um atestado que não tem nenhum problema. Ele não é. Ele ajuda, ele colabora.
né? Mas não dá para dar o 100% de isenção para ele, né? E nem vamos discutir quem usa. A questão da região do entorno também dessas unidades, como é que fica, né? Como é que é esse olhar aí? Quer dizer, vai produzir em qualquer lugar? Lembra do que aconteceu? Foi Joinville, não foi, né? Que a gente teve um problema de armazenamento, e aí ficou, vai para a questão, vai para a mídia, depois desaparece da mídia, parece que o problema foi solucionado. Então, isso tem que ser uma coisa. Onde é que é guardado, né? Onde é que fica isso? Não é só pensar em embalagem pós-uso, é pensar onde é que se produz também. Qual é aquela população que vive ali do lado, né? Então, tem toda essa relação de avaliar esse também tipo de risco que vai desaparecer. E a questão essa prescrição preventiva de agrotóxico, né? Então, vai ter uma banalização dos usos, possibilitando essa legalização da emissão de receitas de balcão. Isso é muito interessante para quem é agrônomo, para quem está ligado nessa parte, né, do receituário agronômico. Acho que isso o CREA devia pensar, né? Não sei, eu não vi nada do CREA, mas, né, nem do CREA nacional, nem daqui. Mas como é que eles pensam, com essa nova legislação, fazer essa operacionalização desse receituário agronômico, né? De que forma vai conduzir isso? Então, a gente pensar um pouco, porque também tem isso, né? O receituário agronômico, ele é a receita que a gente pega do médico e vai na farmácia comprar o nosso medicamento. O receituário agronômico é a receita que o agricultor pega do agrônomo e vai comprar, e vai na revenda comprar o agrotóxico. Né? Então, esses elos também, como é que vai ficar? Porque muda bastante, né? Então, fala aqui, né? Sem obrigatoriedade da realização de visitas técnicas, são as informações prestadas pelo solicitante que vão determinar a prescrição. Quer dizer, o agrônomo não vai mais ver o paciente, vamos dizer assim. Eu trabalho na lógica da saúde porque eu fico, né, pensando em nós. Então, vai levar o diagnóstico para o técnico e pronto, vai se dar assim. Tu vai lá e descreve, eu fico imaginando. Eu fico lá descrevendo o meu paciente lá na nutrição. Ele está alto, está magro, está baixo, né? Tem o cabelo assim, assado, cadê sinais, sintomas, né? Fazer isso por videoconferência ainda dá, né, se fosse o caso. Mas é a planta. O agricultor chega lá e descreve a planta. E o pior é tu formalizar isso. Pode até ser que aconteça, né? Como acontece a videoconferência na nutrição. Mas, e tu deixar isso formalizado, né, é interessante. A ausência, então, dessa visita, né, também para a questão do problema sanitário, né, não é possível adequar, então, o uso de agrotóxicos de acordo com o tipo de problema fitosanitário, né, constatado no seu nível de dano, que deve ser condizente com o tipo de praga, patógeno, né, ou planta indesejada e ser controlada com o estágio de cultura a ser tratado. Então, é isso que está nas avaliações, né. As omissões não proíbe a pulverização aérea, né, que a gente também já discutiu aqui, né, a permissão dos usos de produtos proibidos, né, em outros países, e principalmente essa questão também, que são produzidos nos seus países, né, o que eu comentei anteriormente, que também é bem interessante isso. Então, a gente também tem que olhar para o vizinho, né, para os vizinhos, para os espelhos, né? Por exemplo, o Brasil se espelha muito nos Estados Unidos, mas eu acho que nem a parte, né? Então, copiem a parte boa também dos Estados Unidos. Né? Eles têm uma razoável avaliação de risco, eles não lesam a população do jeito que a gente lesa aqui. Vão copiar a parte boa. Né? Não vão copiar só as Miamis e as Disneys e essas coisas todas, né, do capitalismo positivo deles. Não há previsão de reavaliação periódica do registro de agrotóxicos. Também isso é um problema. Né? A gente sabe que a Anvisa, muitas vezes, demora. Né? O próprio pedido da revelação do glifosato aí está, né, a passeio. Mas existe a possibilidade, está lá ainda, existe, né? A gente, em vez de melhorar as questões que a gente tem, essa legislação ela permite tudo que não, né? O que poderia não ser passível de. A ausência de cobrança de taxa para manutenção do registro e reavaliação. Então, aqui tem, né? Nesse estudo fala da questão de 100 a 425 dólares por manutenção anual. Taxas essas que não são cobradas no Brasil. Aí é o meu exemplo, assim, o que as empresas, né? O que a gente faz, por que esse apadrinhamento todo, né? E os problemas, então, de consequências que a gente tem vai ser ligadas a tudo que se relaciona à vida, né? A humana, a fauna, a flora, alimentos, água, solo, ar, né? E a gente vai ter tranquilamente elevados custos aí, né, de curto, médio a longo prazo, né, para serem estimados em relação a essas questões. E com relação aos transgênicos, assim, eu sempre digo que é duas coisas muito ligadas. Então, dá para dizer que todo alimento que é considerado transgênico, ele tem agrotóxico. Né? E nem todo alimento que tem agrotóxico, ele é transgênico.
mas daqui a pouco talvez inverta, porque a gente vai ver uns dados interessantes. Então, a gente fez essa atualização agora, né, da CTNBio, o que já fomos, o que a gente tem de aprovação. Como eu disse para vocês, eu fiquei um período, né, fiquei um período de 4 anos lá, e estava como especialista em agricultura familiar, né, fui para defender a questão de quem produz alimentação, né, então vinha com esse viés, né, fazendo essa representação. Foi muito pavor quando foi aprovado esse feijão da Embrapa. Ele ainda não está no comércio, né? Mas deu uma paura, né, na nutrição. A gente fez várias coisas via Conselho Federal de Nutricionistas, com Conselho Nacional de Saúde, etc., etc., porque vocês sabem muito bem que a gente preconiza aquela dupla fantástica que é arroz e feijão, que faz parte do hábito alimentar nosso, e o que nós íamos fazer com esse feijão transgênico, né, com essa preconização. Então, a gente tem esses eventos aí que se relacionam, né, tá o algodão ali por causa do óleo, né, tá a cana-de-açúcar por causa de tudo que se tem, né, e a gente tem outras aprovações, a gente tem várias leveduras, né, tanto que a gente não encontra fermento hoje industrializado que não seja transgênico, não existe nenhum, né? Então, a gente tem uma série a gente tem mosquito transgênico, é o único mosquito do mundo, e a única árvore do mundo, que é o eucalipto, foi nós que liberamos no Brasil. Né? Nós, como cobaias, como centro de pesquisa, amplamente em loco e no ar, e com a nossa própria população, nós estamos bem. Estamos super bem nisso. Estou satirizando, né? Please. Então, aqui é o que a gente tem com as derivações, quais são os produtos, né, os subprodutos que vêm desses produtos. E lembrar também que nós não temos nada, então isso eu digo muito para o aluno da nutrição, né, muito para o nutricionista. Né? Nós não temos nada que nós precisamos defender transgênicos em função de ter alguma coisa positiva para a nutrição. Nós não temos nada, não temos uma fortificação. No Brasil não temos nada ligado à transgenia. Então, nós nem precisamos defender, porque todos são ligados exclusivamente a propriedades, às questões ligadas de produção, a questões agronômicas. Né? Isso é para questão para ilustrar. Né? E, logicamente, a utilização dos agrotóxicos. A nossa grande preocupação, e adveio daí da gente pesquisar nessa tese que eu comentei para vocês da Raíza, é que olha a nossa posição, né? Estamos com o segundo produtor mundial, 27% da produção, 70% da área cultivável brasileira. Né? E agora a gente atualizou essa semana para fazer essa apresentação. Olha o que a gente está com soja. Em 2 toques, nós não temos mais soja convencional, está quase zerado. Então, por isso que eu digo que daqui a pouco não vai mais falar do convencional. Para o soja, vai falar que soja transgênica e soja convencional são a mesma coisa. Porque se a gente está com 96,5% e a gente ainda tem um processo fortíssimo de contaminação do transgênico, né, do cultivar da semente transgênica para o não transgênico, e como é que fica a questão do orgânico? Porque o convencional ainda entra nesse nicho. Como é que a gente faz com essa relação do orgânico? Na CTNBio, os técnicos que estavam lá, meus colegas de plenário, eles brigavam, os a favor dos transgênicos, eles brigavam com a questão da metragem que seria ter para a questão da contaminação. Tinha um professor até lá de Viçosa de Minas, que ele tinha um artigo que trabalhava um espaçamento para não contaminação, e o livro dele trabalhava outro espaçamento. Então, a gente vê que as próprias pessoas que trabalham com isso não se entendem muito, quer dizer, em relação a o que espaçamento é esse, que tu pode produzir soja transgênica, soja convencional e soja orgânica, sem ter contaminação. Que espaçamento é esse necessário? Então, tem um problema sério. Daí, vocês vê o milho 88,4 e só aumenta. Só aumenta isso, né? E o algodão. E aí, estão ali os dados, e a gente tem esse risco, então. E a semente transgênica, ela contamina na lavoura, ela contamina onde vai se guardar, no silo, seja lá onde for, e ela pode estar contaminada enquanto você está usando ela a granel também. Então, a gente tem uma falta de instrumentalização muito grande, né, em relação a essas coisas. Então, quais são os riscos? Né? O que a gente tem dentro dessas contaminações específicas? Né? Os estudos já mostram esses efeitos, em especial, né, contra a questão de insetos benéficos. A questão da resistência a gente viu muito fortemente, né, porque lembrando que os transgênicos foram aprovados, porque a grande catarse objetiva deles era diminuir o uso dos agrotóxicos.
Era a terceira revolução verde, né? Porque nós vimos diminuir. E o que aconteceu, né, com as incorporações que a gente vê, com todo mundo que estuda isso na parte econômica, na parte estatística de dados, mostra um aumento. Não só no plantio, não só na área cultivada, não só no número de né, no total de sementes, não só né, em termos fazendo toda essa análise que poderia provar essa questão do consumo. E o glifosato, né? O glifosato então já está considerado. Ele não está mais investigado, ele é considerado, né, como potencial cancerígeno, né? E aí vem essa questão, né? Quais são os riscos à saúde, né? Por que a gente tem tão poucos estudos? Então, aqui a gente traz para vocês o que a gente tem encontrado até então, para vocês verem que diminui bastante o número de estudos em relação... Lembram lá que dos agrotóxicos a gente tinha bastante estudos científicos, e agora, quando a gente liga, né, os estudos dos transgênicos com os agrotóxicos, a gente já tem poucos estudos. Esse grau de dificuldade de olhar essa relação, o que é essa transgenia, né? E a gente já está falando aí, né, de outras, já estamos em outras ondas, né, dessa relação da transgenia. Então, vocês vê estudos com relação à toxicidade hepática, né, renal, tumores em ratos. A gente sabe que os estudos em ratos a gente não pode passar diretamente para uma análise para humanos. É o primeiro indicativo, faz isso para depois pensar, mas ele é um indicativo. Tem muitos, por exemplo, os tipos de produtos que são utilizados, em especial medicamentos, que os testes são esses assim, para depois até serem aprovados, né, para outros testes. Inflamação do estômago de suínos, danos nas membranas mucosas de jejum em ratos, né? Tem as fotos ali daquele do estudo do Ceraline, que também já veio, inclusive, esqueci o nome do pesquisador, né, que é da equipe dele, que já falou nesse... Robin, isso, que falou nesse fórum. Então, esse estudo foi um que deu uma série de problemas, e daí a gente pode perceber um pouco como a situação da ciência é interessante, né? Eles apresentaram para uma revista, a revista publicou, passou um período, a revista retratou o artigo, né, como acusando de um monte de problemas metodológicos e etc. Eles foram para outra revista, republicaram o mesmo artigo sem mudar nada, escreveram, contestaram todas as questões, e a metodologia que estava sendo alegada que não era importante é a mesma metodologia que as empresas usavam e apresentavam para a liberação desse mesmo milho, né, que era um milho Monsanto, né, que foi feito os testes, o mesmo que, por exemplo, a Monsanto apresentou aqui para nós na CTN-Bio e a gente aprovou para liberação comercial. Então, para vocês verem que é engraçado essas relações, né? E para vocês verem como isso mexe, né? Mexe com a coisa. Foi um descadeiramento, assim. A CTN-Bio marcou uma reunião assim de emergência, fez um laudo com 3 pesquisadores para combater isso e disse que o Ministério das Relações Exteriores tinha pedido. Aí nós, os outros membros, fomos ir atrás disso, não tinha sido pedido nada. Eles queriam já largar alguma coisa para mostrar que o estudo do Ceraline... E ele não estava pesquisando o câncer, ele simplesmente aumentou o período de vida. Em vez de ele matar os ratos, naquele período normal, ele deixou os ratos viverem um pouco mais. Então, acho que é melhor nós